Amigos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Hoje vamos tentar apresentar o tema O Divino que Habita em Nós. Essa palestra está dividida em duas etapas. Primeiro será feita uma exposição e, em uma segunda etapa, os amigos que nos estão assistindo poderão participar enviando perguntas pelo chat que oportunamente depois serão respondidas. E o que vamos falar aqui hoje são indicações, imagens sobre uma realidade totalmente transcendente à nossa, que é sobre o divino. E, portanto, não é possível expressá-lo, essa realidade, e abarcá-la com palavras, a partir de nosso próprio estado de consciência, nosso próprio estado de consciência comum. Não pode ser descrito, né? Pois transcende. E assim é. E nós nos lembramos, então, das palavras de Lao Tse no Tao Te Ching, que nos fala que se o Tao pudesse ser definido, não seria o eterno Tao. Se o nome pudesse ser pronunciado, não seria o nome eterno. O divino, o absoluto, só pode ser vivenciado. Porém, podemos falar sobre o que se interpõe entre nós e o ser divino, que está em tudo, mas também está em nós. Mas, então, como é que nós nos encontramos e nos percebemos à margem dessa realidade oniabarcante e vivemos num mundo bastante convulsionado e conflituoso? Qual é, então, afinal, essa barreira que se interpõe, né, que nos mantém fora dessa realidade divina? Amigos, essa barreira somos nós mesmos. E o nosso objetivo hoje aqui é dar algumas indicações de como essa barreira que nós mesmos construímos pode ser dissipada e também o que nos cabe fazer em relação a isso. Deus, o absoluto divino, está em tudo e por meio do seu Espírito preenche tudo e a todos os seres. Está presente no ser humano como um princípio latente, como uma semente a ser despertada. E ao mesmo tempo está no ser humano, mas também fora dele. Esse princípio divino tem recebido ao longo das eras diversos nomes pelas diversas escolas espirituais. Hermes Trismegisto, no Egito, nos fala de Pimandro. Krishna, na Índia, nos fala de Atman. Lao Tse, na China, nos fala do Tao. Siddhartha Gautama Buda nos fala da joia no lótus. Nos evangelhos é citado o grão de mostarda. Os Rosa-Cruzes clássicos na Europa nos falam da rosa, do botão de rosa, da rosa do coração. E a escola espiritual moderna da Rosa Cruz Áurea nos fala do átomo centelha do espírito, ou do protoátomo, ou de uma pré-memória que jaz latente no ser humano, esperando ser despertada. Portanto, amigos, o ser humano é mortal enquanto homem personalidade e imortal enquanto princípio espiritual da eternidade que nele habita. O estado de consciência do ser humano atual é egocêntrico e, em decorrência disso, toda a sua visão de mundo, da sua própria existência, das pessoas, das situações, é percebida pelo estreito prisma de seus interesses pessoais, do que ele entende como sendo bom, certo, justo e o que lhe convém no momento. Com base nesse estado de consciência, ele julga, separa, atrai ou repele tudo o que ele mesmo julga que está de acordo ou não com essa sua visão particular. E nessa base, ele toca a sua vida, ele vive e constrói suas relações. Tudo isso é fruto do que lhe chega pelos sentidos, pelos valores, crenças e tendências hereditárias, culturais,
raciais, religiosas, morais e kármicas, que ele classifica como belo, bom, justo, e aquilo que ele entende estar em consonância com toda essa bagagem, com toda essa vivência. E negativo, o contrário, tudo que é diferente e não se coaduna com essa visão. Vive a sua vida na base dessa consciência do eu. E irá vivenciar sua vida nessa dualidade. E como fruto dessa experiência, viverá um constante alternar. Vai tentar realizar em sua vida os valores que tem como mais caros, certos, bons e justos. Porém, verá que tudo, com o tempo, vai se transformando no seu oposto. Ele vai intensificar seus esforços, vai lutar com unhas e dentes para conseguir o que deseja, pois afinal, ele só quer o melhor para si, para a sua família, e ele só quer um modelo, uma forma de viver, uma sociedade mais justa, porém, e mais próspera. Porém, nada disso é permanente. E constata que tudo é transitório, que acaba tudo sendo fugaz. E suas certezas, então, são retiradas exatamente pelo resultado desses acontecimentos. Por essa impermanência, apesar de toda a sua luta, de toda a sua busca, de todo o seu empenho. Mas, nele, há uma inquietude, uma certeza, que apesar dele não encontrar esses valores absolutos no mundo, perceber que tudo se transforma no seu oposto, ele tem uma certeza de que existe o verdadeiro bem, a verdadeira justiça, existe o verdadeiro amor, e ele tenta, com todo o seu empenho, realizar isso. Mas sempre parece que esses objetivos, que esses valores, estão sempre um passo à sua frente. Ele tenta se aprimorar como pessoa, cultivar o bem, o justo, o belo, afastar o mal, e acaba novamente enredado neles. Pois, com base na consciência do eu, a sua própria consciência transitória, temporal, ele permanece nessa dualidade, oscilando entre ambos os opostos, entre o positivo, entre o negativo, que se alternam inexoravelmente. E a inquietude leva o homem a buscar a perfeição. Mas ele busca fora, ele busca no mundo, ele tenta melhorar tudo à sua volta e, consequentemente, retorna ao ponto de partida. A descoberta do essencial o faz buscar. Então, ele tenta transformar o mundo. Ele tem uma ambição de desenvolver através da cultura, da ciência, do progresso. Porém, se a base de tudo isso é o centro de gravidade de toda essa mudança, né, dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas ações, continua sendo o seu eu, esse eu dual, transitório, nada muda de fato. Então, amigos, o ser humano deverá compreender que o mundo a seu redor está sempre em consonância com seu próprio estado de ser interior e que uma mudança fundamental em seu próprio estado de ser deve preceder qualquer mudança exterior se realmente ele pretende que algo mude no exterior. Como fruto dessa experiência, irá se instalar nele uma crise, um questionamento, uma inquietude ainda maior sobre a finalidade da própria vida, sobre o real propósito de sua existência. E, nesse momento psicológico, a voz do outro, a voz desse divino, desse protoátomo, da rosa, pode ser percebida como que uma inquietação que o levará a buscar o porquê de tudo isso. E o despertar do buscador o leva em direção à chave. O que ele desconhece é que a própria chave o impeliu a essa busca. A chave eterna para transcender esse estado de dualidade, de separatividade, está em nós. Então, nesse instante,
a busca volta-se para dentro e não mais para fora. Mas é preciso que usemos essa chave que abre a porta para o caminho de transformação estrutural do próprio ser humano. Portamos uma centelha do Espírito que almeja novamente ser trazida à manifestação. Tudo depende de nós, de que caminho e que propósito damos à nossa própria vida. Aliás, o nosso real propósito de existência é colaborar para que o princípio divino latente no coração possa se desenvolver, manifestar-se e transformar todo o ser. Então, amigos, de uma vida que se tem como certeza a morte, a finitude, passa-se para uma nova vida. E se inicialmente nós mesmos somos essa barreira, nós mesmos também devemos dissipá-la, pois nós somos também, e está em nós, esse ponto de reversão, esse ponto de transcendência a essa realidade temporal. Portanto, há o trabalho da fraternidade da vida, através das escolas espirituais, e há também um trabalho que o buscador precisa realizar em si mesmo, de forma sistemática. A escola espiritual e as escolas espirituais de todos os tempos trazem um campo de radiação, um campo vibratório regenerador, de uma vibração acessível ao ser humano. O ser humano, o buscador, cabe a ele então o reconhecimento de seu estado apartado do todo. Cabe a ele também o reconhecimento de uma proposta de transformação, de uma livre construção em si mesmo. E também aceitar, a trilhar esse caminho de autotransformação consciente, através da neutralização, da identificação e abandono de tudo aquilo que o prende a essa natureza, de tudo aquilo que movimenta os opostos, tudo aquilo que mantém o seu eu. Então, amigos, a partir de uma inquietude fundamental, surge um anseio, uma necessidade de busca, um impulso que é proveniente dessa pré-memória, do átomo centelha do Espírito. Com isso surge um autoconhecimento, a autorrendição, a endura, a necessidade de trilhar um caminho de neutralização do eu, o grande trabalho de rendição da alma e da neutralização do eu, da alma natural, na força desse princípio da eternidade, a rosa. A consciência eu precisa sair do controle do sistema e é o que nós vemos no trecho bíblico em que diz: eu devo diminuir para que o outro em mim cresça. Então, através de uma mudança fundamental, a partir desse princípio divino original, onde os pensamentos, os sentimentos e, consequentemente, as ações não mais têm como base a egocentralização e a vontade do eu, mas o que emana desse princípio. Então, surge um novo sentir, um novo pensar e, consequentemente, um novo agir com base no próprio fogo do Espírito que está na centelha divina e que passa a ter no ser humano, nos seus veículos, na sua alma, uma forma, um meio de manifestação. Portanto, amigos, a partir dessa nova condição, surge no ser humano uma nova atitude de vida, ou seja, todo o seu ser é renovado, o seu pensar, o seu sentir, o seu querer e o seu agir. E com base nisso, novas forças são atraídas, né? Há uma modificação estrutural nos éteres e nas substâncias e nas forças que constroem o seu corpo etérico, o seu corpo físico, o seu corpo astral e o seu corpo mental. Para tanto, é preciso aceitar
e realizar o processo do grande trabalho de rendição da alma e da neutralização do eu, na força desse princípio que começa a desenvolver, desse princípio da eternidade, que é a rosa do coração. A nova vida, o novo estado de ser, leva a uma nova realidade, a um novo estado de consciência. O homem deixa então de ser uma expressão do egoísmo, fica livre do ego e pode tornar-se uma expressão dessa força do espírito. O processo, ele avança e é coroado pelo nascimento da luz, que leva ao surgimento de princípios completamente novos, de natureza divina, que são elegidos na própria personalidade que ainda sobrevive. É a presença de um novo estado de alma, um novo ser, um novo fluido etérico astral, magnético, circula pela sua medula, pelos nervos simpático e parasimpático. Uma totalmente nova atividade dos chakras, novas linhas de força no corpo etérico começam a se configurar. Esse novo ser em forma embrionária é uno com o campo de forças da gnose, esse campo de força divino, esse campo de força de uma escola espiritual, esse corpo magnético cétuplo, que é por ele totalmente alimentado. Com o auxílio dessas novas forças, o buscador consegue tecer a nova alma com o auxílio da velha alma, trabalhando num trabalho interior e por meio de colocar tudo o que foi erigido a serviço dos outros da humanidade. Portanto, amigos, todos nós conhecemos a história da lagarta, o casulo e a borboleta. Ela nos dá uma imagem bastante clara e bela que explica de forma simples e verdadeira esse processo de transformação que a escola espiritual propõe, que é trazer a centelha divina manifestação e deixar que ela conduza um processo de total renovação do ser. A lagarta vive em determinado ambiente, assim como o buscador numa escola espiritual. Dele recebe, desse campo, desse local especial, desse campo de forças, de irradiação, recebe o seu alimento necessário para tecer o casulo. Ou seja, novas forças são recebidas e dinamizadas no próprio ser. O campo de força de uma escola é um campo eletromagnético de altíssima vibração que fornece éteres para que esse processo possa acontecer. Sem o processo de renascimento, continuaríamos a existir dia após dia, mas não entraríamos na verdadeira vida, na vida que não tem como o princípio a dualidade. E é um grande privilégio que, devido ao nosso estado kármico e microcósmico, chegou o momento de tecermos o casulo, a nova alma, a nova veste inconsútil. Se não o fazemos nesta vida, morremos como qualquer outro ser, como qualquer outro animal. Mas, porém, deixaremos um legado para a próxima personalidade que habitará o nosso microcosmo. A existência, então, acaba como um apagar de uma chama, de uma vela. Mas a escola espiritual propõe que aquele que o átomo centelha, que a centelha divina despertou, um caminho, uma proposta de trabalho interior, que se traduz numa nova atitude perante a vida, que é viver com intensa alegria, sabendo-se que essa transformação está ocorrendo. Ao mesmo tempo, esse trabalho significa reconhecer em si tudo que alimenta os nossos laços com tudo que é perecível nesse mundo e com a própria vida perecível e alegremente abandoná-los. Sim, morrer em vida para não morrer quando morrer. Na verdade, esse morrer em vida significa abandonar tudo aquilo que construímos na ilusão de que estaríamos construindo algo imperecível, algo para o futuro,
Entretanto, amigos, quando percebemos que nada disso é verdadeiro, é real, precisamos abandoná-lo. E quando temos a força e a consciência para isso, assim o fazemos. E aí avançamos. Porque tudo que é velho precisa mudar, tem de ser transformado nesse novo estado de ser. E aí passamos a viver em dois estados. Desse novo ser, dessa nova consciência, desse novo embrião, dessa nova alma e o do eu. Então, por um lado, a nossa personalidade ora reage a um e ora reage a outro. Ora reage ao velho homem e ora reage à nova alma que foi elegida com base na centelha divina. Isso é maravilhoso, porém, temos em nós duas existências, duas vozes, duas consciências que falam em nós, duas forças que nos puxam por lados opostos e nos esticam até o limite. Aceitar essas tensões interiores, verificar de onde elas vêm, trata-se de adquirir conhecimento de si mesmo. Mas é uma questão de render-se completamente à voz do outro e deixar que esse processo se desenvolva em nós. Tornar-se, então, como que um vaso vazio para possibilitar que o outro cresça enquanto o eu diminui. E quando novas forças afluem nesse vaso vazio, o próprio vaso é transformado. A própria estrutura desse vaso, dessa taça do grau, se transforma também. Isso é possível na atmosfera que não é desse mundo, mas um campo de forças de uma escola espiritual, pois nele recebemos as forças para essa transformação, para esse processo de tecer o casulo. E a razão de ser da escola espiritual é exatamente proporcionar as condições para o despertar dessa centelha divina no homem, propiciar a energia, a força, o alimento para o seu desenvolvimento e levar à regeneração de todo o ser, do Filho de Deus que está latente em cada ser humano. Essa é a grande e maravilhosa aventura de nossa vida. A escola é uma usina de transformação e transformação de força e luz, um portal para a alma do mundo que abre o caminho para o campo da ressurreição. E a borboleta, então, sai do casulo e finalmente alça voo para o seu lar. Amigos, para concluir essa exposição e passarmos às perguntas, gostaríamos então de colocar, para finalizar, que portamos uma centelha divina do Espírito que almeja novamente ser trazida à vida. Aliás, esse é o nosso real propósito de existência, que é colaborar com esse princípio divino latente no nosso coração, para que da vida, que tem como a certeza a morte, surja uma nova vida, a vida imperecível. E nós mesmos, somos esse ponto de transição, esse ponto de mudança, na medida em que nós resolvemos trilhar um caminho, aceitamos trilhar esse caminho de transformação estrutural com base nessa chave que nos é dada, essa chave da eternidade, que é seguir, nos deixar seguir totalmente por essa voz, por essa força do Eterno que fala em nós. Amigos, então, para finalizar, existe uma citação de Ângelo Silésios que nos diz que se Cristo nascesse 1000 vezes em Belém e não nascesse em nosso coração, nós continuaríamos extraviados e perdidos. Então, o que se trata aqui não é de aceitar ou de concordar com uma série de sabedorias, de informação ou de dados, mas
de colocar em prática, com base numa força que está aqui agora à disposição de todos. Muito obrigado e agora gostaria de me colocar à disposição para as perguntas que estão sendo feitas. A pergunta da Pati, a Pati nos pergunta: nós somos a chave para abrir todas as portas do universo a partir do amor que temos na busca de nos tornarmos melhores? Pati, não se trata apenas de nos tornar melhores. Se nós empreendemos todos os nossos esforços, mesmo que visemos uma transformação, mas com base na nossa própria egocentralização, no próprio eu, na nossa natureza terrena, nós continuaremos a existir, a trabalhar e a produzir resultados dentro desse campo da dualidade, onde tudo se alterna. Então, se nós cultivamos a melhoria de nossa personalidade, de nós mesmos, nessa melhoria existe a semente do que nós chamamos de pior, que estaremos atraindo isso. Porém, se nós percebemos essa dualidade em nós e reconhecemos que a partir do outro, a partir desse princípio que fala em nós, e seguirmos isso, identificando, percebendo em nós tudo aquilo que nós entendemos ser melhor, na verdade, é melhor sob o nosso ponto de vista, mas tem uma contraparte oposta. Então, tudo isso funciona como uma gangorra, como uma alternância de forças, e nós estaríamos praticamente no mesmo lugar. Então é preciso mudar a base, é preciso perceber que o trabalho ele deve começar pelo esvaziamento, pela percepção e o abandono de tudo que vem do eu, mesmo aquilo que nós reputamos como sendo as coisas boas em nós, mas elas têm a sua contraparte do polo oposto e sempre vai causar aquilo que nós queremos abandonar. Então, o trabalho ele tem que ser iniciado com base no esvaziamento, com base na consciência, nessa nova consciência que brota a partir do imo, a partir do átomo centelha do espírito. Aí sim, um trabalho pode avançar e realmente as portas da verdadeira transformação podem ser abertas. Uma pergunta do Giordani, e ele diz assim: nessa questão da busca, como fazer as mudanças internas na esperança de uma mudança interna? Desculpa, na questão da busca, como fazer as mudanças internas na esperança de uma mudança externa? Pois é, Giordani, como nós falamos, a concepção de mundo que temos é com base no nosso interior, né? Nós mesmos julgamos, classificamos e temos a nosso conceito do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que nos convém e não convém. Porém, aquilo que para nós é certo, correto, justo e belo, para um outro pode não ser, e vice-versa. Então, nós percebemos que nesse mundo da dualidade, tudo se transforma no seu oposto. Então é preciso que a base de transformação real não seja mais o eu, não seja mais essa dualidade, e seja sim esse princípio da eternidade. Então, a partir desse princípio, surge uma nova consciência, surge um aquietamento, percebe-se a necessidade de não mais corresponder
a tudo aquilo que nós vimos, as nossas tendências, os nossos automatismos, as nossas certezas, tudo isso é posto em xeque. E à luz dessa nova consciência, no campo de força de uma escola espiritual, esse princípio divino, ele pode ganhar força. E, ao ganhar força, ele como que abre um espaço, né, para que tudo isso que nós fazemos, pensamos, sentimos, percebamos de onde vem isso, né, e realmente nos abstenhamos de fazê-lo. Então, sem uma mudança interior, não há mudança exterior. Por quê? Porque tudo que é fora tem reflexo e tem origem no que está dentro. Então é preciso mudar o interior para que realmente haja uma mudança no exterior. Não só na forma como agimos, mas também na forma como nós percebemos a realidade e enxergamos o mundo. A pergunta do Juliano. O amor de Krishna crístico, tocando nossa consciência, fazendo-nos observadores, melhora a nossa harmonia junto ao macrocosmo e ao microcosmo do aquém? Juliano, quando nós nos colocamos nessa posição de observadores, existe uma chance de nós não mais alimentarmos e não mais manifestarmos todas essas tendências que nós temos introjetadas, que são os valores, o que aprendemos com base nos ensinamentos que os nossos pais nos ensinaram, enfim, tudo que nós reputamos ser correto, ser justo, né? E que nos impelem a agir, a reagir. E a condição de observador nos traz a possibilidade de tomar consciência e de não mais apenas reagir. Então, quando nós reagimos sem pensar, sem perceber da onde vem, nós estamos botando em movimento toda essa estrutura que nos governa, todas as tendências de pensamentos, sentimentos, nós estamos dando vazão, estamos reproduzindo, muitas vezes achando que isso é a solução para um despertar, para um florescer espiritual. Portanto, sem dúvida, esse esvaziamento, essa possibilidade que nos é concedida a partir do voltar-se a esse outro em nós, realmente nos coloca em condição de parar esse fluxo do karma, parar de sermos mais um que tece a teia do aprisionamento desse mundo. Uma outra pergunta da Ávila: para o despertar da iluminação, é necessário um mestre que já esteve lá para guiar-nos? Ávila, hoje, se nós formos ver, o que nos impele a buscar é esse caos desse mundo, essa inquietude, essa conflagração, essa aceleração. Hoje em dia, os tempos em que vivemos nos trazem, nos sacodem, nos tiram da nossa zona de conforto e tudo na vida, tudo no mundo está se mostrando como é. E isso nos coloca numa posição de nós nos posicionarmos. Então,
muitos, incontáveis seres humanos estão buscando, estão despertando para dizer assim, afinal de contas, o que é tudo isso? Por que é tudo isso? Onde nós vamos chegar? Olha as condições do mundo, olha o que os seres humanos fazem uns com os outros. Então isso aguça muito a consciência e fustiga e inquieta os corações. Mas aí existe uma chave, que esse mestre que você fala, esse mestre não está fora, esse mestre está dentro. Esse mestre é exatamente esse princípio divino original. E que é, que era e que sempre estará. Porque se a gente for ver, tudo que uma escola espiritual, que as escolas espirituais de todos os tempos fizeram e têm feito, é nos trazer um conhecimento, muitas vezes através de textos, de símbolos, de histórias, mas sobretudo através de uma força que toca, que evoca, que traz à tona, que vai buscar e faz vibrar e revivificar o quê? Esse princípio, essa chama, essa brasa, esse látego, esse princípio divino original, esse Atman, essa rosa do coração. E, a partir daí, isso nos fala, porque a vida como está hoje, o mundo como está hoje, nos faz ficar na ponta dos pés. Nós estamos todos atentos. A cada momento as coisas se sucedem. Então, isso faz com que nós nos questionemos e questionemos tudo o tempo todo. Então as certezas, as seguranças, elas estão ruindo. Isso é a grande transformação. Porque é preciso uma renovação. Então tudo se mostra como é para que possa ser renovado. E aí, de onde virá essa renovação? Essa renovação virá por uma mudança apenas de forma, ou virá de uma essência, ou virá de uma nova ordem, não mais com base na egocentralização, do eu quero, eu posso, isso é melhor, na imposição de força, seja intelectual, seja bélica, seja científica, seja religiosa, uns impondo a verdade a outra, mas com o surgimento da verdadeira verdade que está em cada um. Então esse mestre, ele está dentro, e ele é o verdadeiro guia. E esse princípio crístico, esse princípio de transformação, é através dele que que esse caminho pode ser trilhado. A pergunta da Marta fala assim: como iniciar os estudos nessa escola? Marta, como a gente está falando, a escola espiritual tem um conhecimento, ela tem uma proposta, mas sobretudo ela tem um campo de força. Então, como iniciar os estudos nessa escola? É assim, nós transmitimos essas palestras, né, no intuito de mostrar um pouco a proposta da escola, de trazer a visão da escola sobre a existência, sobre trazer a visão da escola sobre um caminho que cada um deve trilhar e trabalhar em si. E se o que é transmitido nessa palestra ou em várias outras, ou que está na literatura, que está disponível para download gratuito na internet, se isso lhe toca, se isso lhe soa como verdade, se essa força que está por trás da mensagem, que mantém essa mensagem, que vivifica, ressoa com o princípio que está no imo do seu ser, no proto-átomo, então você vai reconhecer, provavelmente, que a escola tem uma proposta viável, concreta, de transformação. E aí você pode se aproximar. Então, basta você procurar na sua cidade um dos focos da escola espiritual. Existem reuniões como esta que está sendo feita aqui virtualmente, presencial. Nela é a mesma estrutura de trabalho. Existe uma exposição e depois há um contrato. Há uma troca de vivências, de experiências sobre o caminho espiritual, sobre a proposta da escola, sobre o que é viver nesse mundo, o que devemos fazer agora, para realmente realizar um processo de transformação interior. E você pode buscar, então,
esses focos da escola, seja um núcleo, seja uma sala de contato. E a partir daí você vai poder examinar a proposta da escola e ver se a escola realmente tem a lhe oferecer o que você precisa. E aí você poderá, se assim desejar, ingressar como aluno na escola. Basta você se aproximar. Tem mais algumas perguntas. A pergunta da Simara. Até que ponto a escola orienta essa demolição do ego? É possível e aconselhável essa demolição total? O ego não tem a sua função de nos trazer alguns ensinamentos? Simara, o que a escola propõe não é simplesmente a extinção total da nossa alma, mas sim uma troca, uma transfiguração, uma troca de figura, ou seja, a partir de uma velha condição, de uma velha personalidade, de uma velha consciência dual, totalmente terrena. Quando essa consciência dual, totalmente terrena, percebe que ela mesma, por si só, não consegue transcender esse estado, então, nesse momento, se abre um espaço para perceber o que já está, o que é. E é esse princípio, esse embrião, essa nova consciência que pode ser, que pode surgir a partir desse princípio divino original. E aí, o que vai acontecer? Vai surgir uma nova compreensão, um discernimento de que? Dos nossos condicionamentos, do nosso aprisionamento, das nossas tendências, e a partir desse discernimento, dessa clareza, é que surge também a possibilidade de nós nos abstermos de continuar realizando e vivendo e manifestando tudo que vem desses condicionamentos, dessa visão cristalizada, que mantém as coisas como estão, né? E nós acreditamos que estamos fazendo bem, mas na verdade aquilo muda e, enfim, e ficamos como que o hamster na rodinha, e passa o tempo, a nossa vitalidade se esvai, acumulamos experiências, porém continuamos presos na roda da vida e da morte. Então, essa demolição total do ego é para que surja o verdadeiro eu, porque esse eu temporal que está aí, que nós nos identificamos, esse eu, ele não é uma finalidade em si, ele é um meio exatamente para servir de manifestação a esse outro em nós que até então está latente, está sufocado exatamente por quê? Porque o eu toma a frente e resolve realizar os seus planos, ocupar o espaço da vida. Então, quando exatamente das experiências da vida a gente se percebe patinando, a gente percebe que por mais que a gente seja bem sucedido na vida, lute, tenha conseguido coisas, sempre falta algo. Surge essa necessidade do absoluto, essa sede que não é aplacada pelo que a ilusão organizada do mundo tem a nos oferecer, é que surge essa inquietude, é que surge essa necessidade de busca. E aí é que o ser humano se volta para a escola espiritual. E nessa condição, nessa busca, ele vai perceber que exatamente esse eu, esse ego,
com o qual ele se identifica. Ele olha no espelho e fala, eu sou eu. Esse precisa diminuir, esse precisa se colocar a serviço desse outro. Então, na verdade, é uma diminuição para que a verdadeira vida surja. Então, na verdade, é uma morte que leva à vida. Nós falamos em morte, na verdade, porque é o reconhecimento e o abandono consciente de tudo aquilo com o que nós nos identificamos e forma esse nosso eu que nos prende a essa teia da temporalidade. E quando nós reconhecemos isso, e de livre e espontânea vontade, e sobretudo na força dessa consciência desse outro, nos é possível perceber como abandonar, como não mais compactuar com isso. E aí, exatamente o que você falou, ou seja, esse eu, esse ego, nos leva até um limite, até uma fronteira. Mas a partir dessa fronteira, ele não pode mais seguir. Então, ele precisa declinar, ele precisa ceder espaço para que um outro surja. Né? E é assim. É assim que é o caminho. Nós chegamos a uma verdade, aquela verdade cumpre um papel, nos leva a uma condição, a partir dali, nessa nova realidade, uma outra realidade vai se suceder. Então tudo aquilo que nos levou até ali precisa ser abandonado, nós nos abrimos para o novo, para prosseguirmos. A Karine nos pergunta como fazer para se esvaziar. É através da meditação? Karine, não. Na escola, a escola não tem práticas de meditação. Por que não? Porque, rapidamente falando, o que é meditação? A meditação é um treino. É um colocar o pensamento, a atenção sobre um foco. E o processo que a escola espiritual propõe é exatamente de esvaziamento, de demolição do eu, de não mais fazer aquilo que reforça e mantém o eu. Se abster disso, tomar consciência disso. Então, a gente não pode se esvaziar através de um ato de vontade do eu. Agora eu vou parar de pensar, agora eu vou deixar de ter tais emoções em relação a tal pessoa, a tal situação. Isso é impossível. Isso vem como decorrência de um estado de consciência. E isso é fruto de um amadurecimento, esse estado de consciência. E que amadurecimento é esse? Esse amadurecimento é exatamente a constatação de que o próprio eu é aquele que tece, é a própria barreira, é a ilusão que se interpõe entre essa realidade absoluta. Porque o eu, nós, está sempre projetando fora tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos. Ou, então, nós criamos um panteão de ruído que nos mantém ocupados. Nós reagimos a pensamentos, a sentimentos, nós nos identificamos. Na verdade, o que acontece é que nós, como nós nos percebemos, temos uma constante identificação com ideias, com emoções e agarramos isso e dizemos, isso sou eu. Isso se tornou algo inconsciente. Isso está tão automático, tão introjetado em nós, que nós não percebemos. E isso rouba a possibilidade de perceber exatamente essa outra instância,
essa instância que está aí. Então, esse esvaziamento, ele vem exatamente por esse desencanto, por essa percepção da falhabilidade e dessa ilusão do eu. Agora, isso vem, quem faz essa pergunta, dessa necessidade de esvaziar, já tem algo em si desperto, já percebe que há necessidade de um aquietamento para que esse princípio possa ser percebido. Então não é através da meditação, mas é através de uma autoobservação sem julgamento. E, sobretudo, uma autoobservação do que vai no mais profundo do teu ser, do que vem do ímã, do que te fala o teu coração. Nesse átimo de segundo, muitas vezes vem essa percepção sobe a cabeça e aí vem a racionalização. Não, agora não, depois. Mas volte-se ao princípio e a resposta vem. Temos mais perguntas aqui? A Márcia nos pergunta como distinguir a voz do outro da voz do eu? Como podemos saber até onde devemos agir e quando devemos nos entregar ao outro em nós? Márcia, quem faz essa pergunta é porque algo dessa outra voz já ressoa em você. Quando os nossos impulsos dizem respeito à nossa autorrealização, geralmente eles vêm do eu. A preservação, a autoexaltação, né? A busca pelo conforto, pela posse, pelo prestígio ou pelo poder, seja em que nível for. Mas, quando tudo isso que o mundo tem nos oferecer já não nos cativa tanto, já não faz brilhar os nossos olhos, já não nos anima, nós dizemos, puxa, mais do mesmo, é sinal de que o outro está falando em você, no sentido de que há uma carência que precisa ser suprida. Há uma necessidade que precisa ser atendida. E essa necessidade, esse grito de socorro vem exatamente desse princípio divino que quer se manifestar. E quando esse princípio divino lança esse chamado e a personalidade ou nós estamos minimamente sensíveis a isso, nós reagimos. Isso nos fustiga, nos inquieta e nos faz buscar, nos faz desconfiar do que o mundo tem a oferecer e nos coloca em movimento. Então, até onde devemos agir e quando devemos nos entregar ao outro em nós? Até onde devemos agir? Devemos sondar de onde vem o impulso para agir. Né? De onde vem isso? Qual a finalidade? O que está por trás? Qual a intenção? Realmente é para suprir algo de uma necessidade concreta que diz respeito ao nosso prestígio, a ser reconhecido, ou é uma necessidade da busca pelo absoluto? Quando vem essa sede, nós devemos buscar essa água. E nós devemos nos entregar a isso
Sempre. Porque esse é o objetivo de uma escola espiritual e de um caminho de transformação. É tornar o ser humano um veículo de manifestação dessa força crística, dessa força da gnose universal, dessa força de Deus, dessa força do Espírito, trazendo-a até a matéria. E, a partir desse ser que se liga e se torna um veículo de manifestação, levar isso a todos, irradiarem pessoalmente, viver disso. E, a partir daí, possibilitar que esse mesmo caminho, que essa teia de ilusão que prende o ser humano, possa ser desfeita. Porque cada um que se liberta um pouco, ou se liberta totalmente disso, enfraquece um desses nós, dessa teia de ilusão, e facilita muito o caminho para os demais. Amigos, estamos nos aproximando da nossa hora, mas eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. É uma pergunta da Simone. Como vibrar além da dualidade e trazer essa vibração de unidade para a nossa vida aqui nessa dimensão? Simone, esse objetivo de vibrar além da dualidade, isso não pode ser uma decisão com base num objetivo de alcançar grandes alturas espirituais ou se realizar. Isso é com base numa necessidade, num desencanto com a dualidade. E um desencanto com a dualidade, com esse mundo de opostos, com essa constante alternância, ele é fruto da vivência disso e de um cansaço, ou de perceber que nós estamos nos repetindo, né? Vivendo de novo as experiências porque não entendemos o que precisamos aprender. Então, na verdade, isso vem quando nós abandonamos a dualidade. Nós só vibraremos além da dualidade, né? Pegando as tuas palavras, quando a dualidade não fizer mais sentido para nós, quando nós não almejarmos mais o que ela tem a nos oferecer, por estarmos cansados, por estarmos convencidos e termos constatado a sua fugacidade, a sua ilusão. Então isso não mais vai ser atraente. Porém, nesse momento, o que é verdadeiro se apresenta, porque nós nos esvaziamos dessa ambição pela dualidade, fruto das próprias experiências de viver e reconhecer que nós continuamos vazios. Então, a partir daí, uma vida não mais com base na dualidade, mas com base nessa unidade desse princípio divino, pode começar a se desenvolver em nós. Aqui mesmo, no século XXI, em 2017, na cidade em que você mora, trabalhando no que você trabalha, tendo as relações que você tem. Ou seja, é algo que muda interiormente e não exteriormente. Para as pessoas, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Talvez um pouco diferente em alguns aspectos, mas fundamentalmente o que mudou é sua relação com a vida e com os objetivos. Porque tudo que é da dualidade não mais vibra em você. Você não corre mais atrás disso. Isso não tem mais sentido. E nesse instante, nesse momento, o que se apresenta é essa voz da unidade. E aí, uma nova vida, um novo sentido. Toda a existência, que é um patinar modorrento, se transforma num caminho
de profunda transformação e de grande alegria e uma grande aventura, de uma transformação estrutural, de um nascimento para uma nova vida, para uma nova realidade. E a coisa que a gente mais quer, quando a gente começa a trilhar esse caminho, é que todo mundo possa vir trilhar esse caminho. Então, a gente começa a viver disso, para isso e disso. Amigos, eu gostaria de agradecer e lembrar a vocês que as perguntas que não foram respondidas são várias aqui. Amanhã, no dia 2, às 20 horas, teremos a reunião quinzenal via Skype para todos que queiram continuar a tirar suas dúvidas, né? E a gente pede para aqueles que queiram participar adicionarem no Skype o nome virtual1.rosacruzaurea. E aí vocês, por favor, permaneçam online às 19h55, quando a gente vai iniciar a chamada. E a gente vai aceitar e chamaremos na hora da reunião, tá bom? Então, quem quiser continuar, no dia 2, amanhã, às 20 horas, vocês entram online um pouquinho antes e adicionem virtual1 Rosacruzaurea. Também só lembrando a vocês, quem quiser tomar conhecimento sobre a proposta da escola, existem outras palestras gravadas como esta aqui de hoje, virtuais, tanto no Facebook como no YouTube, que podem ser vistas. Existe também o site da escola na internet, www.rosacruzaurea.org.br, que traz informações sobre o caminho, a proposta da escola, e também no site da editora, onde toda a literatura que a escola disponibiliza está à disposição para download gratuito. O site é pentagrama.org.br. Então, amigos, muito obrigado a todos e daqui a 15 dias haverá uma nova palestra com um novo tema e um novo companheiro. Muito obrigado a todos e até lá.